Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, é um prazer estar aqui com vocês, tá Carmen Parada, o Joel, os amigos lá de São Tomé, que é a cidade maravilhosa, né, da qual eu tenho muitas saudades, que no tempinho que eu não vou. E pessoal que estiver me ouvindo no YouTube, pessoal lá de Nova Iguaçu também, o Vital, pessoal, e outras pessoas de blogs e canais que retransmitem meu programa, eu agradeço sempre, né? E eu estou sempre procurando algumas novidades e sempre às vezes meio que reagindo a algumas coisas que surgem. Hoje surgiu, por exemplo, tem surgido, tem assim meio que viralizado, passa na TV e depois começa a aparecer em qualquer lugar, começa a aparecer no Facebook, começa a aparecer na net, né? Aquela história do Stephen Hawking, né? As pessoas ficaram assim, muito entusiasmadas, assim, soltando fogos de artifício sobre a questão do trabalho do Stephen Hawking, né? Que ele tinha dito que ele tinha medo de um contato extraterrestre, que o contato extraterrestre representaria para o ser humano o que o Colombo representou para os índios, né? Quer dizer, o extermínio, porque os conquistadores espanhóis foram acabando primeiro com armas e com domínio direto dos reis maias e tudo, incas. Depois foi dos reis incas e astecas e tal. Depois começou a passar doença, depois começou a forçar uma cristianização, né? Quer dizer, acabou, arruinou a cultura, as culturas ameríndias, né? Então, por exemplo, o Stephen Hawking acha, né, ele é um grande físico, acha que o contato extraterrestre só pode trazer coisas nocivas para o ser humano. E as pessoas falam, mas de repente ele surpreendeu o mundo, né? Eu tenho aqui uma reportagem inglesa, não é nem brasileira, é da Time Magazine. Stephen Hawking endossa a nova busca por vida alienígena, apesar do seu medo de ser colonizado e conquistado. Quer dizer, ele surpreendeu a todos porque ele achava que a gente ia ficar escondido na moita. Entendeu? Estamos vivos, somos inteligentes, precisamos saber. Aí depois, Stephen Hawking já manifestou suas preocupações com relação à busca da vida extraterrestre. Mas foi sua aparição com o milionário russo Yuri Milner na segunda-feira que anunciou o programa Breakthrough Listen. Quer dizer, ouça a transmissão, né? Breakthrough, ouvir uma inovação. Uma iniciativa de 100 milhões de dólares, buscando por sinais de vida inteligente, onde o famoso físico parecia ter em certa parte reconsiderado. Não, ele não reconsiderou, ele já disse várias vezes, né, que você sabe que ele é todo entrevado na cadeira, né, ele tem aquela degeneração muscular, né, e até perguntaram para ele assim, nossa, mas de onde isso tira força para viver, né, com tanta limitação, né? Ele falou assim, o que me dá vontade de viver é a curiosidade de saber mais. Eu quero ficar, ele sendo ateu, né, ele não acredita em vida após a morte, ele acha que cada dia que você fica no mundo, você acha de saber mais alguma coisinha, de saber um pouquinho mais de verdade aqui mesmo na Terra, né? Então ele é profundamente materialista, terreno, né? Profundamente mundano nesse sentido. Você não vai esperar dele falar assim, vou lá do céu, das próximas reencarnações eu vou saber, né? Não é isso que ele vai dizer. Bom, o Hawking revelou sua preocupação que os alienígenas avançassem suficiente para conquistar a Terra, suficientemente avançados para conquistar a Terra, estariam buscando conquistar e colonizar qualquer planeta ao seu alcance. Durante um episódio de 2010 da minissérie Dentro do Universo com Stephen Hawking. E ele não mudou sua mente até agora. Se você buscar na história, o contato entre humanos e organismos menos inteligentes sempre foi desastroso, para o ponto de vista da criatura mais frágil, quer dizer, a extinção de pássaros, a extinção de insetos, a extinção de peixes, etc. Quer dizer, o mais forte sempre provoca extinção.
E esses encontros entre civilizações com o avançado versus o primitivo sempre vão mal para a menos avançada, né? Ele disse aos repórteres no anúncio do programa Breakthrough: uma civilização que lesse nossas mensagens poderia estar bilhões de anos à nossa frente, né? E assim sendo, seria vastamente mais poderosa e poderia nos ver como uma coisa sem valor, como não mais valiosa que uma bactéria, ou seja, um nada, né? Assim, que o ser humano vale para eles menos que uma bactéria. Ainda ele disse: a iniciativa é de especial importância no momento quando as conquistas da humanidade no espaço estão na berlinda. Estamos vivos, estamos inteligentes e precisamos saber mais. Ele disse na sua pesquisa sobre a Terra. O Breakthrough vai trazer fundos explicitamente para a busca da vida extraterrestre, escaneando milhões de estrelas próximas da Terra, em porções de 100 galáxias vizinhas, mas sem mandar, em hipótese alguma, mensagens ou sinais para comunicar com estas vidas. Da importante distinção feita por Hawking, que está preocupado com a possível consequência do contato. Ao invés disso, um segundo programa que chama-se Breakthrough Message, né? Quer dizer, a mensagem inovadora, vai hospedar uma competição na qual qualquer um poderá submeter ideias para possíveis mensagens interplanetárias. Bom, o que eu acho disso, né? Bom, eu vou falar o seguinte, por exemplo, eu acho assim, bastante ingênuo. Eu sei que o Stephen Hawking é um grande cientista, mas ele tem o defeito de todo grande cientista, né? Como Carl Sagan fez a mesma coisa, que ele julgou a questão da vida extraterrestre, desconsiderando, né, em hipótese alguma, ele jamais vai aceitar um relato ufológico como uma informação sobre a vida extraterrestre. Então, na cabeça dele, nunca aconteceu que a Terra foi visitada por extraterrestre. Nunca foi. Na Betty Barney Hill é doida, o Vilas Boas lá era doido, Varginha é uma doidice, o Roswell é uma doidice. Para ele isso nunca aconteceu, né? Porque se ele fosse levar isso aí em consideração, ele ia saber que a gente já foi descoberto faz tempo, entendeu? E que se a gente tivesse para ter sido destruído, a gente teria sido destruído na Idade da Pedra, no Neolítico, entendeu? Então, por exemplo, não é dessa maneira que o extraterrestre trabalha, né? Podem existir extraterrestres conquistadores? Podem. Podem existir extraterrestres que contêm essa força conquistadora? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que existem extraterrestres conquistadores, como Stephen Hawking acredita. Entendeu? Só que esses seres, vamos dizer, os reptilianos, por exemplo, né? Têm uma pegada conquistadora. Mas eles têm um problema. Tem a Confederação de Planetas que segura. Porque protege planetas frágeis como a Terra. Tem lá o Ashtar Shera, o Comando Ashtar, aquilo não é real. Entendeu? Aquilo segura. É lógico que você não vai falar isso para o Stephen Hawking. Ele não vai aceitar uma história dessas como um dado. Entendeu? Ele vai achar que isso é uma insanidade minha total e de quem falar uma coisa dessa para ele. Né? Por mais que eu não me considere uma pessoa insana, eu acho que eu falo com bastante clareza. Eu falo inglês bem, poderia falar para ele, mas ele não vai dar bola. Né? Quer dizer, mas o que acontece é que ele parte do princípio de que existem civilizações avançadíssimas há 1 bilhão de anos, e aí tem uma incoerência no que ele está falando, até como cientista. Se é 1 bilhão de anos adiantado, por que você precisaria buscá-los, né? Quer dizer, eles já teriam detetado a Terra muito antes da Terra detetar a eles. Né? Seja lá quem está do outro lado já sabe, uma civilização de 1 bilhão de anos a mais, capaz de detectar sutis sinais de rádio ou de televisão, já percebeu que a Terra é habitada faz tempo, né? Quer dizer, aí você não precisaria escanear. Depois é o seguinte, por exemplo, que sinais de vida ele vai poder, com a nossa pobre tecnologia humana, descobrir, né? Ele vai fazer que nem o SET, ele vai ficar com aquele radioastrônomo lá, aquela radioastronomia que capta ondas de rádio, e ele não usa rádio, né? Ele usa coisas muito mais avançadas que rádio. Então vai ficar lá, não tem nada mesmo, não tem nada do que no teu parâmetro humano, né? Tipo assim, essa coisa de você querer procurar extraterrestres conversando por rádio, seria como se você, por exemplo,
há 50 anos atrás, vamos supor, há 60 anos atrás, dissesse assim, nossa, não existe vida em outro planeta, não existe vida inteligente em outro planeta, ninguém datilografa, não tem cartas por escrito, né? Ninguém não tem máquina de escrever, não tem, entendeu? Porque é uma tecnologia da nossa época, entendeu? Do nosso mundo, da nossa fase evolutiva, não é a deles é outra. O ET fala na velocidade do pensamento, que é imediato. O ET de Orion fala com você agora, em um segundo. Ele não precisa atravessar de ondas de rádio. Ondas de rádio levam uns tantos milênios para atravessar o espaço, né? E eles não precisam se submeter a isso mais. Então aí eu já tenho uma incoerência. Por exemplo, ele querer achar a vida inteligente, né? Achando que a vida inteligente ainda não detectou. Então eu falo assim, shh, não faz barulho, porque senão eles podem perceber que a gente está aqui, né? Não manda mensagem, né? Como se eles não estivessem captando os nossos rádios. A mesma mensagem de rádio que está aparecendo no programa do show da Xuxa, ou a Madonna, ou a Beyoncé cantando, está mandando para o espaço e falar assim, olá, queremos contatar vocês, ia ser mensagem igualmente. Quer dizer, o ET ia saber, independente do conteúdo do que você está falando, ia saber que tinha gente aqui. Se ele pode captar esse tipo de onda televisiva, radiofônica, né? Não precisa você mandar uma mensagem formal. Sejam bem-vindos, meus caros. Se eles tivessem uma intenção maldosa, eles iam chutar a porta e entrar, né? Se eles tivessem a capacidade interestelar, né? Então eu acho tudo isso muito ingênuo. Depois tem uma outra coisa que eu acho assim, acho que chega a ser engraçada, né? É que, por exemplo, descobrir planetas semelhantes à Terra, né? Então o parâmetro desses caras é descobrir onde tem planeta semelhante à Terra. Tem que estar na zona habitável, né? Quer dizer, é uma zona que tem água líquida, né? E esse planeta ele tem que ter um tamanho certo, mais ou menos, não pode ser um gigante gasoso, tem que ser um planeta sólido do tipo da Terra, do tipo de Marte, numa zona habitável, né? Parâmetro humano de vida, né? Quer dizer, ele não sabe dizer, ninguém sabe dizer na Terra, né? Nenhum de nós sabe, em que tipo de planeta a vida pode se desenvolver, de fato, né? Quais são os limites da vida. A gente sabe que existem as bactérias extremófilas, né? Que elas sobrevivem no pé de vulcão, em águas sulfurosas, em temperaturas extremamente frias, extremamente quentes, abaixo do solo, em lugares onde um ser humano, ou mesmo um rato, uma barata, não conseguiria viver. Mas existe a possibilidade da vida se desenvolver em lugares muito estranhos, né? E a gente não sabe como essa vida pode evoluir em ambientes inóspitos que para nós seriam fora da zona habitável, da nossa habitabilidade. Gente que precisa de água, de oxigênio, de nitrogênio, né? Então, você, esse é um planeta parecido com a Terra, mas você está procurando um outro planeta com vida ou você está procurando um outro ser humano? Quer dizer, você tem que procurar um planeta igualzinho ou você está procurando um planeta para emigrar? Né? Quer dizer, seria essa a ideia? Procurar um planeta semelhante à Terra para chegar lá? Com a nossa nave Pocotó, que vai levar 1 milhão de anos para chegar lá? Entendeu? Para que saber isso? Né? Quer dizer, existe uma confusão entre, por exemplo, tentar descobrir a vida, né, e tentar descobrir planetas possivelmente habitáveis por o ser humano, né? E depois essa coisa, por exemplo, que é muito curiosa, é ele achar, eu acho assim, entendeu? Assim, eu não concordo, né? Achar que, por exemplo, que o extraterrestre ainda não detectou o ser humano, né? Quer dizer, a ufologia existe. A ufologia é na pedra no sapato dos cientistas. Eles nunca vão nem comentar esse assunto. Eles dão aquela risada assim. E por isso que eu falo assim, não existe ufologia científica porque os cientistas não reconhecem a ufologia, né? Então não adianta você falar assim, eu sou ufólogo científico, eu sou um cientista da ufologia. Você não é. Você pode usar instrumentos da ciência para analisar a ufologia. Você pode usar física, química, contador Geiger, magnetômetro, espectrômetro, análises laboratoriais e tudo mais, análise de cadáveres e tudo mais. Nesse sentido pode ser científico, mas não é ciência para a ciência. O Stephen Hawking ou Sagan, entendeu? Eles podem admitir a vida extraterrestre como uma possibilidade,
uma probabilidade, quer dizer, evidentemente que o universo desse tamanho tem os mesmos elementos químicos, então a vida existe em um X número de mundos. É uma probabilidade matemática, e isso se prova facilmente pela natureza dos planetas parecidos com a Terra. Entendeu? Você sabe que existe um monte de terras por aí, ou planetas um pouquinho menores, um pouquinho maiores. Mas certamente, entendeu? Por exemplo, se ele estivesse certo, se ele tivesse certo, por exemplo, das duas uma, ou os extraterrestres, mesmo com 1 bilhão de anos à frente de nós, não conseguiriam perceber os sinais, e nem a gente vai perceber os deles, né? Porque, afinal de contas, eles não nos atacaram até agora, né? Ou eles não têm intenção de atacar, ou eles não conseguem chegar aqui. Né? Então você tem 3 hipóteses, por exemplo, que realmente é impossível a viagem interestelar. É uma hipótese, então eles podem saber que a Terra existe, mas não poderiam chegar aqui. Segunda hipótese, né? Eles não perceberam, porque a tecnologia deles não era, assim como a nossa não consegue perceber os sinais que a gente recebe do espaço, ou não percebe com frequência, ou não consegue interpretar. E a terceira coisa seria achar que eles realmente, o que eu considero a verdade, né? Que eles estão aqui faz tempo, entendeu? Só que eles preferem assistir a evolução da espécie humana à distância, sem interferir, sem querer destruir. Porque se, por exemplo, se eles interferirem realmente, como ele disse, entendeu? Isso ia ser tirado do ser humano a sua liberdade de escolha, né? Por exemplo, falar assim, eles podem nos salvar, mas para salvar eles têm que tirar a sua liberdade. Né? Porque você tem que entregar a eles o seu direito de escolha, o seu livre-arbítrio. Você teria que falar assim para eles assim, agora vocês governam o planeta do jeito que vocês quiserem. E você, a gente tem que matar todas as pessoas. Tá bom, porque é a nossa decisão. Entendeu? Quer dizer, para você aceitar o governo extraterrestre, a ajuda dos extraterrestres, teria que aceitar uma governança extraterrestre. Né? E isso eles parecem não estar dispostos a fazer. Nunca estiveram, né? Tanto que na época grega, egípcia e tal, nos maias, eles até apareciam quando os humanos começavam a ficar muito grudentos, muito dependentes, eles partiam e não voltavam. Deixaram os incas e os maias lá na mão, falaram assim, os deuses vão embora e não voltam mais. Né? Então, por exemplo, por ele não considerar a ufologia, eu acho manca esse projeto aí. Vai encontrar planeta só. Que podem ter a vida. Aí ele falando assim, pode ter vida, pode ser que venha a ter, pode ser que tenha tido, mas nós não temos sinais nenhum de vida desse planeta, porque a gente não recebeu radiodifusão nenhuma desse planeta. Obviamente que não, porque eles usam outra coisa, entendeu? E a gente vai continuar na mesma. Ele pode gastar 100 milhões, pode gastar 100 bilhões. Enquanto ele não aceitar, por exemplo, a ideia de que a Terra é visitada já por criaturas não humanas e tentar descobrir o que são essas criaturas não humanas, essa pesquisa é inócua. O SET é inócuo. O SET nunca vai levar a nada. Porque você pode ligar o rádio, você pode até receber uma transmissão de rádio de alguma civilização que usa rádio. Né? Mas isso aí já aconteceu há milhares de anos. Se você pegar a tua nave e pudesse viajar a velocidade superior à luz e voltar lá, eles não estão mais lá, ou não estão mais naquele estágio. Né? E se eles quisessem destruir a Terra, entendeu? Uma civilização de 1 bilhão de anos não ia ser os 10 mil anos de civilização humana que eles iam esperar. Eles já teriam chegado aqui no tempo da Suméria, e os homens tinham paus e pedras para se defender, e já teriam destruído tudo. Seria sido muito mais fácil. Tá? Então, por tudo isso, eu diria o seguinte, esses projetos científicos, seja do pessoal do Hawkins ou do SET, para descobrir vida extraterrestre, para mim, eles são, desculpa falar, que nem catar um arco-íris com uma rede. Pega uma rede e tenta catar um arco-íris, joga a rede para cima para ver se você pega o arco-íris. Entendeu? Pega uma corda, um laço e tenta pegar um arco-íris. Entendeu? Você não consegue pegar o sutil, o grosseiro. Entendeu? Você não consegue captar a presença extraterrestre e as tecnologias sutil evoluída deles com os nossos instrumentos simples, toscos, rudimentares, de humano, que estão realmente 1 bilhão de anos, eu não diria 1 bilhão de anos, mas vamos dizer 100 mil ou
20 mil anos atrasado, já tá para lá de Bagdá de atrasado. A gente não tem condição de detectar os extraterrestres com rádios ou com radares, sonares, entendeu? Isso aí não pega os sinais deles, tá bom? Então, para mim, isso aí realmente não, como a gente fala em inglês, doesn't raise my eyebrow, não faz eu levantar minha sobrancelha, entendeu? Nossa, para mim não significa muita coisa, tá bom? Lamento se as pessoas estão entusiasmadas, eu não quero ser chato, mas eu realmente não acredito que essa vai ser efetiva. Ok? Minha opinião, se quem discordar, estou aberto. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê.